Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Luciana e eu estou aqui para compartilhar com você uma palavra de Deus. E ultimamente eu tenho pensado e refletido sobre a oração. Eu não sei você, mas há momentos em que a gente está orando e parece que as orações não estão subindo, que o céu está de bronze e que nada está acontecendo. Nesse momento você vai ser tentado a parar de orar. Vozes vão dizer para você: pare de orar, porque Deus não está ouvindo as suas orações. Pare de ficar dobrando o joelho pelas madrugadas. Você já orou tanto por tanta gente, por tantas coisas, mas dessa vez não vai funcionar, está demorando muito. Pare de orar, vai ver que Deus não quer responder. Deus não deve estar nem ouvindo. E a gente fica com esse sentimento de que a oração realmente não está valendo, não está subindo, que Deus não está ouvindo. E a gente desanima um pouquinho, porque a ideia de que a gente está se esforçando para orar, a resposta não está chegando, as coisas parecem que gritam no seu ouvido dizendo: pare de orar porque nada está funcionando. É uma situação muito difícil. Mas eu quero dizer para você que a oração, ela é maravilhosa. E ela tem uma importância diante de Deus tremenda. Eu quero destacar o valor da oração. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 8. Fala sobre abertura de selo, fala sobre anjos, trombetas e fala sobre oração. Olha o que diz. Capítulo 8, Apocalipse, capítulo 8, verso 1. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos. Sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu de fogo do altar e o lançou sobre a terra, e houve vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocar. Que palavra tremenda sobre a oração. Que palavra forte sobre a oração. Você que está desanimado de orar. Você que pensa que Deus não recebe as suas orações. Agora você tem essa resposta de Deus para você. Continue orando. A Bíblia diz que um anjo, ele aparece próximo do altar de ouro, e ele pega ali um incensário, ele vem com o incensário, e ele coloca dentro desse incensário as orações dos santos, e coloca também, em algumas versões diz que coloca a brasa do altar, e aquela fumaça do incenso com as orações de todos os santos. Quer dizer, não é a oração de um ou de outro, não é a oração de um pastor, de uma missionária, não é a oração de um pregador, não é a oração de uma pessoa que tem dons, que revela, que é usado, que cura, não. A Bíblia não está dizendo aqui que são as orações das pessoas específicas, não. A Bíblia está dizendo que o anjo vem com incensário de ouro, e ele coloca ali naquele incensário a oração de todos os santos. Aquela oração que você faz no quarto, quietinha, que ninguém vê. Aquela oração que você faz dentro do ônibus, aquela oração que você faz no trabalho, aquela oração que você faz na escola, aquela oração que você faz em pensamento, sem nem abrir a boca, aquela lágrima que desce como uma oração, aquele louvor que você louva, que aquelas palavras do louvor são uma oração para você, elas sobem diante de Deus. E o anjo pega essas orações. Eu não sei orar. Você conversa com Deus, você está orando.
E o anjo pega as suas orações, as nossas orações, de todas as pessoas que oram, de todos os santos. Santos são aqueles que aceitaram a Jesus Cristo e lutam contra o pecado. Então, quando você aceita Jesus, você luta contra o pecado, você é considerado uma pessoa santa, porque você está lutando contra o pecado e está buscando a presença de Deus. E você tem o sangue de Jesus que te santifica de todo o pecado, te lava, te limpa, te purifica. E em nome de Jesus agora você é considerado um santo na presença de Deus, porque Ele perdoa os seus pecados, Ele esquece. A Bíblia diz que os seus pecados são lançados no mar do esquecimento. Mas para isso acontecer, você tem que se arrepender, pedir perdão, confessar. Aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. E as suas orações, elas sobem diante de Deus. E o anjo pega as suas orações, coloca no incensário. E a Bíblia diz que sobe a fumaça do incenso levando as suas orações, as nossas orações. E depois o anjo pega fogo do altar, ou em outras versões, brasa do altar, coloca junto com essas orações e ele joga sobre a terra e ouve-se vozes, relâmpagos, trovões e terremotos. A oração tem muito poder. Olha só, ouve-se vozes, respostas vêm do altar de ouro de Deus. Respostas do céu virão para você. Ouve-se vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. A Bíblia diz que 2 dos seus servos estavam presos e estavam orando. Paulo e Silas estavam presos e à meia-noite eles começaram a orar e cantar louvores. E houve um terremoto na prisão onde eles estavam. E eles foram soltos. Houve um grande terremoto. Eles estavam fazendo o quê? Estavam orando e adorando. Então, quando você ora, cadeias são quebradas. Com certeza, a sua oração está sendo ouvida. Não pare de orar. Você só tem que esperar o momento certo de acontecer. A palavra de Deus diz em Salmo 1 que nós somos considerados como árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e os frutos nós damos ao seu tempo. E tudo quanto fizer prosperará. Quer dizer, as coisas acontecem dentro do tempo determinado por Deus para a nossa vida. Mas a gente tem que orar, não pode desanimar. E em Eclesiastes 12 está escrito que para tudo tem um propósito nesta vida. Tudo tem um tempo determinado, não pare de orar. O teu inimigo, o teu adversário, ele quer que você pare de orar. Porque a sua oração, ela está diante do altar. E na hora certa, o Senhor vai te responder. Então, a palavra que eu tenho nesta tarde para você é: continue orando, continue depositando no altar as suas orações, porque o anjo do Senhor vai colher e já está colhendo, já colheu, e está vindo a resposta de Deus. Creia nisso. Fique firme na presença do Senhor. Não despreze o momento de oração. Ore, porque a oração, como diz a palavra, a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Fique com esta palavra. Não pare de orar. A tua oração está diante do altar de Deus. Amém. Fique com Jesus. Fique com essa palavra.